Amém, irmãos? Glória a Jesus, glória a Deus por essa quinta-feira. Quinta-feira das frequências rompedoras, medidas precisas nas decisões. Glória a Deus porque hoje é um dia de uma precisão na tua decisão, do tempo, dos instantes, dos processos que acontecem nas nossas vidas, e no instante ele exige de nós uma precisão de um espírito que está exercitado e pronto para fluir. Teu espírito está pronto para fluir. Glória a Deus, que possamos ter um espírito pronto para fluir a todo momento, porque recebeu em si, recebeu no seu interior a visitação de poder. E glória a Deus, porque nós estamos nessa semana de Atos 3. Realmente a semana da restauração de todas as coisas, denunciando as paralisias da religião. E a palavra dessa semana é realmente essa manifestação do poder, né? Que é aquilo que em Atos 2 foi recebido. E há uma manifestação, há uma realmente ali mostrando, há uma manifestação daquilo que recebeu. E a palavra-chave é prodígios dessa semana em que nós estamos vendo. Inclusive hoje nós vamos estar vendo Atos 3, versículo 7, depois o versículo 8 e depois o versículo 13. Também Romanos 16, 20, amém? Então o tema de hoje é a frequência dos céus, a frequência do Deus triuno, na transmissão do novo, que celebra a experiência que firma os nossos pés. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver só o tempo aqui que eu não vi a hora que iniciou, mas amém, irmãos. Vamos na fé. Então, há realmente uma celebração de uma experiência que vai firmar os nossos pés, e essa é a celebração de quem recebe no seu interior a frequência do Deus triuno. Aleluia! É um Senhor Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, e não são três senhores, mas é um só Senhor. Glória a Deus por isso, por essa palavra tão maravilhosa. E quando a gente entende essa questão da paralisia das religiões, é exatamente o que a gente vai ver em Atos 3, capítulo 3, né, versículo 7, que fala assim: e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. E no versículo 13, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Olha que interessante nesse cenário que nós temos, que do lado de fora há uma pessoa que está sem andar, né? É uma pessoa que não anda, que está à porta do templo, ali pedindo esmola, pedindo aquilo que nunca vai o fazer firmar os pés, pedindo um recurso para sobreviver, para comer alguma coisa, enfim, para conseguir sobreviver, quando na verdade o que ele precisava mesmo era dos seus pés, né? E é muito interessante porque os pés é a marca do mover, é a marca da sua movimentação, e é o que nós vemos quando a frequência do Deus triuno entra em nós. Há uma transmissão do novo, e é impossível não haver manifestações. Sempre vai haver uma manifestação, vai haver uma cura, vai haver uma transformação. Quando Deus triuno está em nós, a natureza adâmica tem que sair. Não cabe duas naturezas ali. Então é um contínuo processo de limpeza no nosso interior. E aqui há prodígios, quando Deus triuno, a frequência do Deus triuno está em nosso espírito, manifestando e declarando a cura. Amém? Diga a cura. Glória a Deus, a cura. Então eu acredito nos mover. A gente tem vivido aqui em Blumenau um tempo e muitas pessoas relembram, né, alguns episódios de cura que aconteceram, e a gente tem orado muito por cura nesses últimos dias em algumas situações de pessoas próximas e tudo mais. E é muito forte, porque quando nós olhamos para isso, a gente fala assim, cara, é realmente isso. A frequência do Deus triuno em nós é o próprio sangue de Cristo que abriu o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e o sangue de Jesus levou sobre si, levou na cruz todas as nossas enfermidades. Tudo foi levado, e esse sangue, essa experiência firma os nossos pés, firma o nosso mover, firma as nossas respostas, firma nossa identidade. E glória a Deus, porque aqui há uma marca muito forte, né? Fora de um templo, a expressão na porta
ali de entrada do templo era expressão de paralisia. Alguém que não se movimentava, alguém que tinha as suas pernas paralisadas, os seus pés paralisados. Estava sempre no chão, deitado, sentado. Então é uma pessoa que nunca se ergueu, mas ele teve um encontro colapsador, um colapso houve ali naquele momento, com a presença ali, Pedro e tudo mais, e chega ali na porta e fala, olha, ele pede esmolas, né, pra eles, ele fala, olha, nem prata, nem não tenho isso, mas o que eu tenho eu te dou, né, levanta e anda. E é muito interessante porque, se a gente for olhar os estudos, de fato, acredito, pelos estudos e os fatos anteriores das distribuições, todas as coisas, eles tinham sim algum recurso, talvez naquele momento, né? Mas é muito interessante porque eu lembro muito da passagem de Paulo também, quando ele encontra, se não me engano, ainda nesse livro de Atos mais pra frente, quando Paulo encontra um homem e ele vê assim, e ele encontra fé no homem, e se achou fé no homem, a Bíblia fala que foi encontrado. Então Paulo declara uma palavra. E é exatamente esse encontro de palavra, de frequência, que a outra pessoa está ali extraindo, e no encontro dessa frequência, e nesse encontro maravilhoso, toda a paralisia se vai, há uma transmissão do novo, e celebra a experiência de firmar os pés, que é o que esse homem teve. Ele teve uma experiência de firmar os seus pés. Então, glória a Deus, porque a primeira marca que a gente enxerga nessa frequência do Deus triuno é que ela firma os nossos pés e nos livra da paralisia da religião. Nós não estamos mais na porta, nós entramos para a comunhão. Não estamos mais fora da comunhão por talvez uma deformidade, talvez algo que muitas pessoas tentaram ajudar, né? Quantas pessoas passaram por ele e ajudaram e deram esmolas, mas aquilo nunca foi suficiente para ele, nunca aquilo resolveu algo. E a religião é exatamente isso, ela talvez está ajudando, fazendo boas ações, mas certo e errado, bem e mal, nós sabemos de que fruto é, nós sabemos de que árvore é, que árvore do bem e do mal é árvore da morte, mas a árvore da vida tem cura, tem transformação, tem novidade de vida, e é essa realidade que nós temos que caminhar, é no caminho de liberar e transmitir o novo que recebemos, transmitir a frequência do Deus triuno por onde nós passarmos. Eles estavam indo para a comunhão no templo, eles estavam indo ao templo e ali encontraram na porta, na entrada, aquele que não podia entrar, aquele que não tinha forças, mas a comunhão, a transmissão do Deus triuno encontrou esse homem e firmou os seus pés. E depois, aí eu vou até abrir aqui a palavra com vocês e deixa eu, aqui, ó. A pregação de Pedro no templo, né? Vou só ler esse aqui para os irmãos entenderem, 3:11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que estão admirados com isto, ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, que é o versículo aqui que a gente está citando hoje, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Então aqui Pedro confronta a religião. Quem tem pés firmados, irmãos, deixa eu só pegar minha água. Quem tem pés firmados, irmãos, confronta a religião. Então, quem tem realmente a transmissão do novo, a frequência do Deus triuno, devolve cura, transmite transformação, que livra aqueles que estão paralisados pela religião. Quem tem a frequência do Deus triuno confronta com a verdade, com a realidade, e não deixa o ego, né? Talvez ali Pedro podia falar, esse é o que Deus faz, quem quer mais cura vem até mim, vem. Não, mas ele falou, olha, tudo isso provém daquele que vocês mandaram crucificar. O poder foi liberado por esse é o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Então Pedro devolve a glória para quem é o dono da glória. E essa é uma frequência do Deus triuno.
Essa é uma frequência de alguém que estava cheio do Espírito, cheio do Deus Triuno, em seu interior, vivo e transbordante. Então, essas são as três, essa é a segunda marca que eu quis trazer aqui. E eu queria ler uma coisa que eu anotei também esses dias, de um livro que eu estou lendo, que é muito bom, que é Os Peregrinos da Eternidade, do Tozer. É muito bom. E aqui ele botou uma coisa muito legal, né? Somente o Espírito pode nos invadir com poder. Eu parafraseei isso aqui, com poder, e diagnosticar e prescrever a cura. Então, unicamente o Espírito pode nos salvar da entorpecedora irrealidade do cristianismo sem o Espírito. E é exatamente isso que a gente enxerga, né, nessa história, nessa movimentação de Pedro aqui com os discípulos, porque ele tinha o Espírito e somente o Espírito podia invadir, somente o Espírito pôde transmitir a realidade, a cura e firmar os pés daquele homem. Meu Deus, que nós possamos transmitir, firmar os pés de quem está caído, firmar os pés de quem está paralisado pela religião. Nós não vamos ignorar, nós não vamos dar esmolas, nós não vamos dar suprimentos que para outros parece algo bom, parece algo que vai ajudar, quando na verdade não resolve nada. Nós vamos liberar a frequência do Deus Triuno, vamos transmitir o novo, vamos transmitir o Espírito, porque somente o Espírito pode diagnosticar e curar. Então, que possamos ter essa realidade fluindo do nosso interior. Então, nós realmente vamos transmitir e pessoas terão os pés firmados novamente, vão se reerguer. E é muito louco, porque a gente realmente, você, onde você estiver, nas suas conexões, nas suas comunhões, enfim, aonde você for, na comunhão com os irmãos, enfim, não sei, mas você vai ver e vai encontrar muitas pessoas paralisadas pela religião. Às vezes até mesmo ativas dentro de uma organização, dentro de uma igreja, dentro de uma estrutura, mas está tão enraizada naquela cultura, tão enraizada naquilo que virou já um padrão, que acaba deixando de lado, voltando a assumir o volante, que na verdade era o próprio Deus que deveria estar no volante como um mapa vivo, como um guia do seu carro, né? E acaba deixando a religião, a paralisia adentrar. Mas que possamos ter essa frequência do Espírito, onde nós vamos enxergar aqueles que estão caídos, paralisados e firmar os pés, amém? Vamos ter os pés firmados e livres, porque uma coisa que me chama a atenção é que o cara fica do lado de Pedro, né? Em todo momento. Fica ali com Pedro em todo momento. E isso é uma figura de quem reconhece, né? Reconhece de fato essa cura, reconhece de fato a origem, reconhece de fato o poder do Espírito. E aleluia, porque somente o Senhor, somente o Deus Triuno, somente essa frequência vai poder nos salvar de toda da entorpecedora irrealidade do cristianismo sem o Espírito. Há muitos lugares sem o Espírito de Deus. Há muitos lugares funcionando muito bem, arrecadando muito bem, templos funcionando muito bem, mas sem o Espírito de Deus. E, infelizmente, muitos. E a gente precisa realmente, de fato, orar e buscar o Senhor a cada dia, orar pela igreja do Senhor, para que as pessoas não se tornem independentes, né? Como a igreja, se eu não me engano, não sei se é Tiatira agora, mas tem uma igreja que Jesus, né, ele tá do lado de fora, acho que é Laodiceia, né? Que ele tá do lado de fora, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Então é uma marca de que o Senhor já não estava dentro, o Senhor estava fora. Onde as pessoas acham que são autossuficientes e deixam já o Senhor para fora. E estamos chegando num período, num momento que está exatamente assim. Visitamos pessoas, visitamos aqui em Blumenau, no Mover Todo, visitamos lugares, igrejas enormes, mas muitas vezes na hierarquia e em todas as coisas sem o Espírito do Senhor, se movendo mesmo por aquilo que é a sensação, o eros, enfim. E outras igrejas, meu Deus, pequenininhas, mas cheios de essência, cheios da realidade de Deus. Pessoas que tivemos comunhão que, Senhor Jesus,
o Espírito conectou, e ali houve realmente a frequência do Deus triuno, e houve celebração, e houve pés firmados, e aleluia, porque aonde tiver um justo, onde tiver um filho, onde tiver um homem espiritual, que nós somos homens espirituais que a tudo discernem, por ninguém é discernido, que tem a frequência do Deus triuno, carrega a frequência e libera essa frequência, transmite esse novo, vai celebrar a experiência de ter os pés firmados. Irmão, irmã, não tem como você não ver pessoas se levantando, pessoas sendo curadas da paralisia. E quando a gente traz essa questão novamente da paralisia, né, desse homem, a gente não tá falando só de uma paralisia física, tô falando de uma paralisia espiritual muitas vezes, né? Os pés, como eu falei, é a marca do mover, é a marca de quem se movimenta. Esse homem não se movimentava só, ele não conseguia ficar em pé, e tudo que davam para ele não era suprimento de verdade, mas aí ele encontra essa frequência que o livra da paralisia, e nós vamos ser esses transmissores, homens, mulheres que transmitem a frequência do Deus triuno por onde passar, e vai libertar, e vai curar da paralisia, e vai libertar cativos, e vai transformar vasos de barro em pedra de jaspe, até que todos cheguemos à unidade, todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Essa é a nossa busca, apressar a volta do Senhor. E glória a Deus. Eu quero ler o último versículo com os irmãos, que tá lá em Romanos. Deixa eu colocar aqui pra gente. Tá lá em Romanos, capítulo 16, versículo 20. Aqui. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Olha aí os pés novamente. Olha aí os pés de quem celebrou. Olha aí a experiência alcançada. Aleluia. 16, 20, né? Deixa eu só pegar o versículo que eu não deixei ele aberto aqui. Certinho aqui. E glória a Deus. Aqui ele tá trazendo os conselhos finais, né, para o pessoal de Roma. Então, deixa eu ler novamente. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Depois ele vai falar ali com Timóteo. Então, olha os pés novamente. Os pés de vencedores que esmaga a serpente. Esmaga Satanás. Um dia ferido no calcanhar. Outro dia esmagando a serpente. Esmagando. Por que esmagou? Porque teve uma frequência de vencedor. Aleluia. A lógica, né, que a gente sempre ministra, a lógica do testemunho que nós cremos, que nós acreditamos é subjugar o inimigo. É de fato trazer um testemunho contra o inimigo. E o inimigo, ele é sutil, né? Ele é muito sutil, muito sutil. Inclusive, desde da árvore, desde o Éden, ele foi sutil, né? Ele não se apareceu de uma forma francamente, não. Ele foi sutil, ele trouxe uma atratividade para Eva desde de Gênesis, e até hoje ele usa das mesmas artimanhas, sutilezas, encontrando pessoas, usando pessoas como cobertura para tentar impedir o testemunho que o condena, que o julga. Isso mesmo, o testemunho está em mim e em você, aqueles que são os filhos de Deus, que obedecem o Senhor. Obedeça ao Senhor, e aí vai haver muita celebração. Então haverá também muitos pés firmados, pessoas voltando a andar, pessoas voltando a se mover em Cristo, vivendo, movendo e existindo. Há uma realidade disso, irmãos, e que possamos buscar essa realidade a cada dia. Viver, mover e existir em Cristo, porque no final o Deus da paz vai esmagar Satanás. Aonde? Debaixo dos nossos pés. Aleluia! Isso é motivo de celebração. Isso é motivo de alegria, porque Satanás vai ser esmagado debaixo dos nossos pés, debaixo daqueles que perseveraram
numa palavra, debaixo daqueles que creram que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. E aleluia, irmãos, aleluia por isso, que nós não venhamos perder a fé, a boa consciência, que possamos ser sóbrios nesses últimos tempos que nós estamos vivendo aqui nessa terra, para realmente ter prodígios, manifestação daquilo que Deus deseja fazer, daquilo que Deus deseja realizar nesta era. Aleluia! Então, a frequência do Deus Triuno, na transmissão do Novo, que celebra a experiência de que firma os nossos pés, está nessas marcas poderosas. Primeira marca que a gente tinha falado, que quem tem essa frequência do Deus Triuno, firma o pés, né? Traz a cura, a transformação e firma novamente os pés de quem estava paralisado pela religião, estava fora do templo, tão pertinho de entrar dentro do templo, mas estava fora, mas recebeu. Naquela porta, naquele acesso, teve o acesso à cura e a frequência do Deus Triuno colapsou e o firmou. Quem tem esses pés firmados e se movimenta agora, tem uma palavra que confronta a religião, que confronta o ego, que responde às perguntas silenciosas, aos olhares silenciosos, mas tem uma palavra e tem uma resposta. E por fim, esses mesmos pés que se levantaram, se ergueram e celebraram a experiência que recebeu do Deus Triuno nessa transmissão de novo, vai ter debaixo dos seus pés Satanás esmagado pelo Deus da paz. E aleluia, porque essa é a nossa promessa. Agarra essas palavras com o seu espírito, que germine essa semente, que você ande com pés firmados a cada dia e se mova no Espírito de Deus. Aleluia, eu vou ficando por aqui. Você tem aí mais louvor, oração e glória a Jesus por isso. E faça também a sua oferta, entregue aqui, ó. A chave Pix está aparecendo, igrejavinhedo@gmail.com. Faça sua oferta, entregue ao Senhor e celebre o novo, celebre a frequência do Deus Triuno no seu interior. Amém? Glória, glória a Jesus. Eu vou ficando por aqui, e você continua aí com a programação. Shalom. Senhor Jesus, eu invoco o seu nome, Espírito de Deus, nós invocamos a tua direção nessa oração. Eu e o Senhor Araújo, Senhor, juntos aqui como irmãos, como realmente servos do Senhor, como sacerdotes do Senhor, queremos te agradecer e te invocar, Senhor. Eu oro mesmo sobre todos os meus irmãos, porque todos eles foram escolhidos pelo Senhor. A vida de cada um deles foi levantada não por vontade de pastor, não por vontade de presbítero, não por vontade de humana, Senhor. Não porque o pai escolheu, ou porque a mãe escolheu, ou porque qualquer pessoa escolheu, Senhor. Nós somos levantados porque o Senhor nos escolheu. A tua palavra fala que antes da fundação do mundo, Senhor, nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos predestinados, Senhor, para gerar bons frutos e boas obras, Senhor. E nessa realidade, Senhor, nós queremos realmente descansar. Nós descansamos realmente, Senhor, em produzir frutos para Ti, porque sabemos que o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos eleito, Senhor. O Senhor tem guardado realmente, Senhor, cada um que está conosco. Nós louvamos realmente, Senhor, porque como o Senhor foi com os seus apóstolos, assim o Senhor é com a nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão que está nessa oração. Abençoe a vida de cada um deles, ilumina mesmo, Senhor, a luz do entendimento deles para que eles possam crer cada vez mais, avançar cada vez mais, que eles possam realmente se desprender do coração religioso, que eles possam se desprender, Senhor, de métodos religiosos, Senhor, de fórmulas humanas, e que eles possam realmente se apegar realmente naquilo que o Senhor tem colocado como objetivo. Senhor Jesus, não fomos nós que te escolhemos, o Senhor nos escolheu. E eu quero realmente que os nossos irmãos, Senhor, estejam com o coração cada vez mais confiante, Senhor. Não desacreditando, Senhor, de circunstâncias, não desacreditando, Senhor, dos eventos, mas olhando, Senhor, fixamente para a promessa que o Senhor tem, olhando fixamente para a sua declaração do que nós conquistamos, do que nós vamos conquistar, porque o nosso coração está firmado naquilo que o Senhor fala. Porque o que o Senhor fala vai acontecer.
O que o Senhor fala vai se cumprir. O que o Senhor fala não cai por terra, porque o que o Senhor fala, o Senhor é fiel para fazer acontecer. E nós confiamos nas suas promessas, Senhor. Debaixo dessa realidade, nós queremos avançar com essa energia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de trabalho de hoje. Foi uma bênção no meu serviço, Senhor. Ninguém me atacou, Pai. O inimigo não usou ninguém para me atacar, Senhor. Por isso eu quero te agradecer por mais um dia, Pai, por esse dia que está se terminando, Senhor. Esse dia que está já escurecendo, Pai. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor está em todos os cantos que a gente tiver, o Senhor está junto, Pai, que nós fechemos com o Senhor, Pai. O seu Pai, o dono da terra e do céu e da terra, Pai. O Senhor controla o mar, controla o vento, Pai. O Senhor cura, Pai. O Senhor liberta, Senhor. Por isso eu quero te agradecer pela vida do meu genro, pela vida dos meus netos que estão vindo, Senhor. Pela vida daqueles também que está caminhando, se balançando para cair no pecado, Senhor. Que o Senhor se levante, o Senhor guia ele no seu caminho, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, por aqueles que estão viajando também para cá hoje à noite, Senhor. Que cheguem em paz aqui, Pai, cuide deles, Senhor. Quero te agradecer pela vida do Ezio, Pai. Quero te agradecer pela vida do Ezio, Pai, que ele cada vez mais seja uma bênção na sua vida, Pai, na vida de todos que tem aqui, Pai, onde ele passar, Pai, que seja um caminho bem turbulento, mas que o Senhor esteja com ele para ele acalmar tudo, Pai. Como o Senhor acalmou o mar, ele vai acalmar também o próximo, Pai. Aquele que precisa de uma oração, Senhor. O Senhor use ele para isso, usa a Cat, Pai. Abençoa a Cat, Pai. Abençoa a Cat por essa criança que está vindo, por esse anjo que está vindo, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida da Cat e da Tainã também, Senhor. Que venha uma bênção também na vida deles também, com saúde, Pai. E perfeito, mas na vida de todas três, Pai. Por isso eu quero te agradecer pela vida da minha esposa também, Pai, que essa hora está ali embaixo, Senhor. Mas que ela também, Pai, ela também ora pedindo pro próximo, Pai, que venha cura, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida do Cristo que está viajando hoje à noite, Pai, cuide dele, Pai, pela vida do Jardel também, Pai, pela vida do Cristiano, Pai, abra a mente do Cristiano, Pai, que ele venha cair no seu caminho, Senhor. A Mel também, cuide da Mel, Senhor. Cuide da Escala também, Pai. Como venha cuidar também, Pai, da minha mãe, Pai, que dê saúde para minha mãe, Senhor. Para a mãe do Wesley também, para o pai do Wesley também, para toda a família dele também, Pai. Como seja para mim também, Pai. Pela vida da minha sogra, pela vida dos meus cunhados, Pai. Aqueles que não gostam de mim, Pai, abençoe eles também, Pai. Que eu não tenho mágoa de nenhum deles, Pai. Se estiver de mim, aí é problema deles, Pai. É o Senhor que cuida, Pai. O Senhor que cuida, Pai. Do que eles têm, se estiver maldade comigo, venha quebrar tudo, Pai. Ô Senhor Jesus, nada se levante, Pai, contra o meu genro, contra a minha nora, Senhor. Venha cair por terra todas aqueles que se levantar contra eles, Pai. Caia por terra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um dia que estamos acabando, Pai. Me dê saúde, que amanhã seja um dia maravilhoso para mim também, Pai. Quando a gente continuar amanhã do jeito de hoje, Pai. Foi uma bênção na nossa vida, Pai, sem turbulência, sem nada, Pai, sem inimigos a ninguém, Senhor. Por isso eu quero te agradecer mais uma vez, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa aqueles irmãos que vêm aqui, Senhor. O irmão Luiz, com a sua esposa, Pai. O irmão Larino também, com sua esposa e seu neto, Pai, que vem aqui, Senhor. Abençoa eles também, Senhor. Abençoa aqueles que também foram embora lá para São Caetano do Sul, os irmãos, Senhor. Que nada aconteça com eles, Pai. Que seja também uma bênção no caminho do Senhor, Pai. Abençoa aqueles também de Curitiba, Pai. Abençoe Dona Carmen, Júlio, Josué, Pai. Aqueles que estão ali também, principalmente o Júlio, Pai, que vive atribulado, Pai. Abençoa também a filha dele também, Pai, que o Senhor sabe que ela não anda só, Senhor. Caminhe, Pai. Caminhe ela bote ela para caminhar no seu caminho, Senhor. Só o Senhor mesmo, Pai. Só o Senhor que cura, Pai. Só o Senhor que tira tudo que é ruim do corpo dela, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de Josué também, pela saúde do Josué, Senhor. Cuide do Josué, Pai. Cuide do pai dele também, que está com problema também, Senhor. Ô, Senhor Jesus, nós pedimos muito, mas também nós temos que dar, Pai. É isso no ser humano, Pai, no Filho do Senhor, Pai. Sempre pede, mas também tem que dar, Senhor. Que ele também faça um sacrifício para ganhar o que o Senhor tem para eles, Pai. Ô, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ô, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Te Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos 4 cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas. Ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto, há um trono onde governo e enxergo. Ensina-me a contar os meus dias, para te gerar o melhor fruto, sendo intensa por ti, és pleno pra mim. Assim sou mais que feliz. Ensina-me a contar os meus dias. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida.
Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Hey! O Senhor é que me sustenta na vida. O Senhor é que me sustenta na vida. Louvarei, 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 louvarei. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz, se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos